Tirania de Aço capítulo 125. A pele de Adela. Adela estava em seu quarto lendo uma carta de Berengário. Apesar do fato de Berengário estar em guerra, ele fez questão de enviar cartas para suas mulheres com a maior frequência possível, informando-as de suas enormes vitórias no Tirol. A adolescente girou uma de suas tranças douradas enquanto se deitava de barriga para baixo em sua cama com um sorriso no rosto. As notícias que estava lendo eram excelentes. Todos os senhores do norte do Tirol se renderam ao Berengar, reconhecendo-o como a autoridade atual do Tirol, e estavam fornecendo a ele o pouco apoio que podiam administrar. Desde que seu irmão mais velho Gerard se fez de bobo e invocou a ira de seu pai em sua tentativa fracassada de demolir o relacionamento entre Berengário e Adela, a jovem tinha ficado praticamente para si mesma. Além de comer com a família, ela ficava confinada em seu quarto e lia repetidamente as cartas do que Berengário lhe escrevera. Ela gostaria de estar em Kufstein para ajudar o homem que amava, mas infelizmente estava em Graz por enquanto. Embora Viena estivesse sitiada e seu pai estivesse em guerra, Graz estava em estado de paz, embora de vigilância. Curiosamente, Adela e Linde estavam se correspondendo por meio de uma série de cartas e aparentemente se aproximaram. No entanto, ainda havia uma rivalidade entre os dois, pois ambos desejavam monopolizar a atenção de Berengário para si. Apesar dessa rivalidade, havia alguma forma de amabilidade entre as duas jovens enquanto ambas discutiam suas preocupações sobre a segurança de Berengário e o desejo de estar com ele novamente. Depois de ler a última carta de Berengário pela terceira vez nos últimos 3 dias, Adela suspirou e expressou suas preocupações em voz alta. Fique seguro, Berengário. Depois, ela ouviu uma batida na porta e rapidamente escondeu a carta debaixo do colchão antes de abrir a porta. Na porta estava seu segundo irmão Emerich. O adolescente estava vestido com um gibão azul bebê com um gibão combinando por cima. Todo o seu traje foi montado no sentido de moda que Berengário havia introduzido em toda a Áustria, que se assemelhava muito ao estilo Tudor de sua vida anterior. Havia um olhar severo no rosto do belo jovem, suas características faciais eram encantadoramente robustas, como as de Lambert. Ele realmente exemplificou o arquétipo de um jovem cavalheiro. Ele tinha 17 anos este ano e carregava uma aura de autoridade marcial. Percebendo a expressão no rosto de Emerich, Adela instantaneamente ficou preocupada com o que poderia ter acontecido para forçar o jovem a tal estado. Antes que Adela pudesse perguntar o que estava errado, Emerich disse em tom grave: venha para o salão principal, tenho notícias sobre o pai para relatar à família. Adela sabia que algo deveria ter dado errado se Emerich a forçasse a se encontrar com sua família no grande salão. Como tal, ela rapidamente calçou seus chinelos e seguiu seu irmão mais velho até o salão principal. Quando ela chegou, ela notou as várias expressões no rosto de sua família, especialmente o olhar ansioso no rosto requintado de sua mãe Wanda. A única pessoa que não parecia estar preocupada entre sua família era Gerard, que estava bastante chateado porque sua posição de regente foi tirada dele e dada a seu irmão mais novo. Depois que Emerich se sentou na sede do poder em Graz, ele pigarreou antes de fazer uma declaração sobre as notícias que recebera. Meu pai está atualmente a caminho de Viena. Ele ficou preso em uma nevasca nos Alpes da Baviera nas últimas semanas, e é por isso que ele estava fora de contato. Ele perdeu 1/5 de suas forças devido ao atrito. Como tal, ele suspeita que estará em grande desvantagem numérica quando tentar recuperar Viena do traidor Conde Lothar. Quanto ao estado de Viena, o castelo ainda não caiu, mas a cidade foi completamente tomada e devastada pelas forças de ocupação. Forte resistência e pediu nossas orações. Essa família de Adela imediatamente começou a orar enquanto orava freneticamente pela proteção do Senhor para o chefe de sua família. O único membro na sala que não estava muito preocupado com esta notícia era Adela, porque ela estava ciente da destruição de 1/4 das forças do Conde Lothar em Kufstein. Afinal, ela já havia sido informada dos eventos que aconteceram por Linde. Embora seu pai tivesse que sitiar Viena para derrotar Lothar, ele teria a vantagem numérica mesmo com suas perdas por atrito. Essa guerra era um negócio perigoso, e não importa o quão protegido alguém pudesse parecer, qualquer coisa poderia acontecer que levasse à morte deles no campo de batalha. Assim, a vida de seus entes queridos que estavam lutando em alguma região distante da Áustria estava nas mãos do Senhor, e eles só podiam orar por sua misericórdia. Como uma menina piedosa, Adela juntou sua família em oração ao Senhor para proteger seu pai, assim como Berengar, pois ambos continuaram a lutar por sua família e nação.
Depois de ser informada da situação de seu pai, Adela percebeu que tinha a capacidade de ajudar no cerco de seu pai pedindo apoio a Kufstein. Como tal, ela voltou para seu quarto, onde rapidamente escreveu uma carta para Linde informando-a da situação atual com Viena. Devido à conquista do Tirol por Berengário, Adela duvidou se ele seria ou não capaz de receber seu pedido de ajuda antes que fosse tarde demais. Como tal, ela enviou a carta para Linde, que ela sabia que estava atuando como substituta de Berengário dentro de Kufstein. A carta continha um pedido formal de ajuda material às forças do Conde Otto para eliminar o Conde Lothar e seus aliados em Viena. Adela sabia que Kufstein não estava em posição de dividir seus exércitos e atacar Lothar onde ele era mais forte. No entanto, ela também sabia que os setores agrícola e industrial de Kufstein eram maiores do que qualquer outra região da Áustria e, como tal, solicitou o apoio logístico de Kufstein para o cerco de Viena por seu pai. Adela estava bastante preocupada, embora ela e Linde não fossem mais inimigos declarados, também não eram exatamente aliados. Ela estava pedindo à jovem que agisse em nome de seu rival romântico para capturar ou eliminar seu próprio pai. Embora Linde já tivesse traído muito seu pai e seus esquemas, essas ações foram em nome de Berengar, por quem ela estava profundamente apaixonada. Se ela daria ou não apoio logístico ao Conde Otto e suas forças ainda estava para ser determinado. Depois de assinar a carta com sua assinatura, Adela rapidamente a entregou a um mensageiro que viajaria pelo Ducado da Áustria, onde entregaria Linde em Kufstein. Felizmente, a jovem adolescente poderia receber o apoio de Kufstein e aumentar muito as chances de vitória de seu pai e, mais importante, de sobrevivência. Tirania de Aço capítulo 126. Preparando-se para uma invasão no momento, Berengar estava no grande salão de Innsbruck cercado por seus oficiais. Na frente deles havia uma grande mesa com um mapa gigante espalhado sobre ela. Sobre este grande mapa havia figuras de madeira atuando como representações de Berengário, seus aliados e seus inimigos. Fazia cerca de um mês, desde que Berengário começou sua campanha para conquistar o Tirol. Depois de várias vitórias esmagadoras, ele agora se viu controlando cerca de um terço do território em que desejava conquistar. Desde o início da guerra, quando Berengário deixou Kufstein pela primeira vez, ele havia colocado em prática medidas para iniciar o recrutamento. Ele sabia que seu escasso exército de pouco mais de 5.000 homens não era suficiente para manter o controle do Tirol em sua totalidade e, como tal, iniciou uma nova onda de recrutamento destinada a treinar adequadamente os recrutas no uso de armas de fogo, táticas de linha e manobras básicas de combate em questão de semanas. Embora não fosse o grande exército da Alemanha que ele havia imaginado para o futuro, suas necessidades atuais exigiam que ele fizesse alguns sacrifícios no regime de treinamento e no equipamento que os recrutas usariam. Como tal, Berengar encarregou os arsenais de fabricar o mosquete 1417 Lamp-Pattern em vez do mais avançado mosquete 1417-18 Rifled. No momento, 5.000 recrutas na forma de infantaria estavam esperando em Innsbruck ao lado das forças veteranas do exército de Berengário. Enquanto esperavam por suas ordens, Berengário discutia com seus oficiais o melhor caminho a seguir para a conquista do Tirol. Berengar moveu um conjunto de figuras de infantaria pelo mapa e para a posição de Sterzing, Meran-Flanders, que eram os principais centros de forças rebeldes no sul do Tirol, antes de anunciar seu plano para uma rápida conquista de seus inimigos aos homens ao seu lado. O plano é simples. Essas 3 cidades são os principais centros de resistência à minha autoridade no Tirol. Com a ajuda dos exércitos dos lordes que declararam seu apoio a mim, dividiremos nosso exército em 3 componentes. Tomarei Sterzing, Eckhard conduzirá as forças até Meran, e Arnulf comandará os homens em Flanders. De uma só vez, colocaremos o Tirol do Sul sob nossa autoridade antes de passar para Trent. Eckhard concordou com o plano, mas também tinha algumas preocupações. Como tal, ele decidiu expressá-los no momento. E nossa posição no Tirol do Norte? Quantos homens deixaremos para trás para garantir nossos interesses? Berengário sorriu, como sempre. Eckhard não perdeu de vista o quadro geral, então Berengário fez uma declaração ousada. 500 homens em Innsbruck e 500 em Schwaz. Quanto às regiões restantes do norte, estabelecem 250 guarnições para garantir a lealdade dos lordes que prometeram seu apoio a mim. Eckhard assentiu com a cabeça. Embora fossem guarnições bastante grandes, seriam capazes de defender adequadamente as regiões dos cercos inimigos, especialmente com sua superioridade tecnológica.
A próxima pergunta de Card foi em relação ao batalhão de artilharia. E a artilharia. Berengário já havia desenvolvido um plano sobre o uso mais eficiente da artilharia e, assim, explicou seus planos a Card. Vamos dividir o batalhão em 3 baterias separadas. Uma irá com cada exército para garantir que haja poder de fogo suficiente em cada cerco para derrubar as muralhas dos inimigos. Ouvindo os planos de Berengário, os oficiais de seu exército, composto em grande parte pelos cavaleiros e nobreza de Cufstein, acenaram com a cabeça firmemente em concordância. Se eles continuassem a agir como um único exército, poderiam levar meses, se não anos, para colocar o Tirol completamente sob seu controle, vendo como esta campanha era apenas uma parte menor da guerra civil que atravessava a Alemanha no momento. Ninguém queria gastar tanto tempo protegendo uma pequena região como o Tirol. Arnulfo, que estava ouvindo as palavras de Berengário, tinha um único pensamento em sua mente e, como tal, expressou suas preocupações. E se Lothar retornar de Viena? Já faz mais de um mês desde que ele começou seu cerco de Viena, e ele deve estar perto da vitória agora. Berengário abanou a cabeça e respondeu às preocupações de Arnulfo com as últimas informações que recebera. Lothar está ocupado defendendo Viena do Conde Otto, cujas forças chegaram e começaram a sitiar a cidade em uma tentativa de arrancá-la das garras de Lothar. Ele e seus exércitos não retornarão ao Tirol tão cedo, e se eles conseguirem escapar de Viena vivos, seus números serão bastante reduzidos. Ao ouvir esta notícia, Arnulfo e muitos dos outros oficiais sentiram-se mais tranquilos quanto aos planos de Berengário. Esta operação de 3 frentes foi, apelidada de Operação Tridente, e seria um fator decisivo na vitória de Berengário na guerra pelo Tirol. Como tal, Berengar conversou com os oficiais por algum tempo em grande detalhe sobre logística e tática antes de finalmente encerrar esta reunião estratégica. Senhores, se todas as suas perguntas foram respondidas, então vocês devem descansar um pouco para amanhã ao amanhecer. Marcharemos sobre nossos inimigos. Deus conosco. Imediatamente após gritar essa última parte, todos os homens saudaram Berengário e gritaram a frase que se tornara o grito de guerra dos exércitos de Cufstein. Deus conosco. Depois de terminar a reunião dessa maneira, os oficiais retornaram às suas forças para prepará-los para a próxima batalha. Com isso, Berengário voltou para seus aposentos temporários, onde se sentou na cama e suspirou pesadamente no quarto mal iluminado em que residia sozinho. Preciso terminar esta guerra rapidamente para poder voltar para Cufstein e para os braços amorosos de Linde. Depois de tal pensamento, Berengário preparou-se para a noite e depois foi dormir, pensando não na violência e na brutalidade que em breve sofreria, mas em suas 2 mulheres e em seu filho pequeno. Ele começou a relembrar os dias de um passado não tão distante que eram muito mais pacíficos do que aqueles em que se encontrava atualmente. Era difícil acreditar que ele só havia reencarnado neste mundo há menos de um ano. Ele havia conquistado tanto neste pequeno período de tempo, especialmente quando comparado à sua vida anterior, quando aos 21 anos, ele ainda estava em West Point não conseguindo absolutamente nada em sua vida, vindo de uma família relativamente pobre. Ele passou toda a sua juventude ganhando conhecimento e as notas necessárias para obter uma bolsa acadêmica para poder frequentar uma universidade. Em última análise, depois de vários fatores de vida, West Point se tornou sua melhor opção. E então ele relutantemente escolheu ingressar às Forças Armadas. Depois de se formar, ele desperdiçou sua vida no inferno conhecido como Afeganistão até seus últimos dias. Nesta vida, Berengário teve a sorte de reencarnar na nobreza. Depois de experimentar pela primeira vez o poder e a riqueza reais, Berengário tornou-se incrivelmente ambicioso, não desejando mais simplesmente industrializar Cufstein e se aposentar com riqueza e luxo. Agora que tinha uma chance, queria ser como os muitos grandes homens da história sobre os quais havia lido em sua vida passada. Pensando no passado, presente e futuro, Berengário adormeceu com um sorriso no rosto. Sua conquista estava apenas começando. Tirania de Aço capítulo 127. Uma reunião de família estranha à luz do amanhecer brilhou sobre a florescente cidade de Cufstein. As paredes em forma de estrela que protegiam a cidade e seus habitantes foram divididas ao meio enquanto o rio corria pelo centro da cidade. Um grande castelo se erguia acima dos muitos cortiços construídos no estilo de enxaimel comumente encontrado nas regiões de língua alemã. Embora Berengar tivesse planos de se mudar para um palácio mais moderno, no momento, o castelo em Cufstein atuava como a residência principal de Berengário e sua família.
Dentro da sala de jantar, Lindy estava sentada à cabeceira da mesa do lado esquerdo, que era o lugar reservado à viscondessa. É claro que, no momento, não havia viscondessa de Cufstein, pois Berengar era solteiro, embora noivo de Adela. No entanto, desde que os pais de Berengar abdicaram e se retiraram para o campo, Berengar permitiu que Lindy usasse o assento. Hoje foi uma ocasião rara para o castelo em Cufstein, pois realizou uma reunião bastante animada. Ainda esta manhã, seus irmãos chegaram de Innsbruck, em que foram transportados para Cufstein sob pretexto de proteção de Berengar e na realidade, eles estavam em prisão domiciliar, e Lindy estava cuidando deles. Além de Lindy e seus irmãos, Henrietta estava sentada à mesa e estava muito desconfortável com toda a situação. Leutbert estava sentado no lugar onde Berengar costumava sentar-se antes de seu reinado, que era mais próximo do assento reservado para o Visconde, que estava vago. Ele não podia evitar olhar para Lindy com confusão. Esta não era a irmã com quem ele crescera, não havia frieza nem desprezo em seus olhos por tudo ao seu redor. Em vez disso, ela usava um sorriso gentil e olhava para sua família com carinho genuíno. Fazia muitos meses desde que ela viu seus irmãos pela última vez, e embora o relacionamento de Lindy com seu pai fosse tenso, para dizer o mínimo, ela estava disposta a tentar se aproximar de seus irmãos. Eventualmente, Leutbert teve que expressar suas dúvidas sobre a mudança de caráter de Lindy. Quem é você, e o que você fez com minha irmã? No passado, um comentário tão rude teria deixado Lindy furiosa, mas agora ela apenas riu, pois reconheceu que sua personalidade havia mudado muito no último ano. Em vez disso, ela respondeu a Leutbert perguntando sobre sua refeição. Como você está aproveitando sua refeição, Leutbert? Certamente o café da manhã aqui em Cufstein é melhor do que qualquer coisa que você já comeu em Innsbruck. Leutbert caiu no truque e, rapidamente deu uma mordida no sanduíche de café da manhã que o pessoal da cozinha havia preparado antes de responder à irmãzinha. É excelente, não sabia que existia uma cozinha tão requintada. Lindy riu de seu comentário e zombou dele por sua inexperiência com as artes culinárias de Cufstein. Se você acha que isso é bom, espere até jantar. Você nunca mais vai querer sair deste lugar. Enquanto Leutbert e Lindy discutiam a refeição que Adelaide estava olhando para Lindy, ela não conseguia acreditar nas mudanças na personalidade de sua preciosa irmã mais velha no último ano. Era muito dramático, a feitiçaria que Berengar lançou para fazer sua irmã mais velha orgulhosa e dominadora se transformar em um estado tão lamentável. No entanto, ela não queria fazer uma cena e, como tal, guardou seus pensamentos para si mesma. Eventualmente, o irmão mais novo de Lindy, irmã, interrompeu a conversa em andamento e a levou para águas profundas. Ele estava carrancudo para seus dois irmãos mais velhos e repreendeu sua irmã mais velha, que ele admirava uma vez, por sua falta de lealdade à família. Eu não posso acreditar que você traiu nosso pai. Tudo por aquele traidor Berengar, que, enquanto falamos, está devastando as terras de nossa família na tentativa de roubar o título legítimo do pai. Irmã tinha aproximadamente a idade de Adela, ele havia acabado de entrar na adolescência e ficava cheio de raiva intensa toda vez que pensava na rendição de seu irmão mais velho em Innsbruck e na traição direta de sua irmã mais velha. Afinal, Lindy não apenas dormiu com o traidor, Berengário, mas também conspirou ativamente contra sua família em apoio às ambições de Berengário. Para ele, as ações de sua irmã eram completamente imperdoáveis. Lindy olhou ameaçadoramente para a irmã. O menino claramente não entendia quão irado Berengário podia estar. Felizmente para ele e seus irmãos, todos eles foram autorizados a viver pacificamente em Cufstein sob prisão domiciliar, onde podiam comer a melhor comida e viver em absoluto luxo enquanto a guerra prosseguia. Vendo a fúria de sua irmã mais velha, com a qual ele estava muito familiarizado, um suor frio brotou na testa de irmã enquanto ele estremecia ao pensar no que Lindy poderia fazer com ele por falar mal de seu amante. Ele imediatamente desviou o olhar para o prato onde comeu a omelete na frente dele. Lindy, no entanto, não deixou passar tal acusação e, como tal, abordou a declaração de irmã. Porque eu apoiaria meu pai e sua maldita obsessão em se tornar duque. Desde quando o papai prestava a menor atenção em nós, crianças? Durante toda a nossa vida, ele nos negligenciou para perseguir seus sonhos de ser duque da Áustria. Tudo porque ele tem um complexo de inferioridade por fazer parte da família do ramo e não da linha principal dos Habsburgos. Se você me perguntar, ele merece perder a cabeça por suas ações de traição. Berengário não é um traidor.
Em vez disso, ele é o único do pai grandes vassalos que tem consciência suficiente para agir contra a rebelião ilegítima do pai. Embora as palavras de Lindy fossem duras, também eram verdadeiras, pelo menos em relação às partes sobre seu pai. O Conde Lothar considerava todos os seus filhos como peões descartáveis cujo único propósito era promover suas ambições. Ele nunca foi uma figura paternal para seus filhos, que é uma das razões pelas quais Lindy se saiu tão mal antes de conhecer Berengário. Embora Lindy fosse mimada enquanto crescia, era apenas uma maneira de Lothar coagi-la a agir em suas tramas de traição. A razão pela qual o Conde Lothar estava tão furioso com o caso de Berengar Lindy era dupla. Primeiro, o homem via Berengário como nada mais do que uma baixa nobreza indigna de se misturar com o prestigioso sangue de sua família. Em segundo lugar, Berengário não só tirou a castidade da filha, mas também a engravidou. Embora a irmã quisesse defender as ações de seu pai, ele realmente não conseguia encontrar as palavras para fazê-lo. Em vez disso, ele se sentou em silêncio, como uma criança que sua mãe tinha acabado de pegar com a mão no pote de biscoitos. Havia uma rixa entre a família de Lindy no momento. Isso se devia aos resultados de suas ações e de seus pais. Como tal, eles continuaram o resto da refeição em silêncio. Essa pequena reunião de família acabou sendo mais embaraçosa do que qualquer um deles havia percebido. Enquanto Berengário estava em guerra, Lindy agora estava encarregada não apenas de cuidar dos assuntos do reino, mas também de manter um olhar atento sobre sua família. Em última análise, o único membro de sua família que estava completamente do seu lado como sua meia-irmã. Adelaide. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho